Olá, boa noite. Boa noite, gente. Oi, boa noite. Coisa boa, estamos de volta aqui às lives. Como estão? Boa noite para todas as pessoas que estão chegando. Boa noite, Silvania e Tiago conosco. A gente hoje vai. Oi, Luciano, quanto tempo? Tudo bom? A gente hoje vai conversar com Silvia Meirelles, a nossa convidada de hoje. Nós vamos conversar sobre a questão das relações de trabalho. Boa noite. Estou esperando que ela entre aqui para a gente começar. Nós vamos conversar hoje sobre o sofrimento humano e as condições de trabalho em tempos de Covid. Para isso, a gente vai chamar, a gente convidou, né, Silvia da Silva Meirelles, que ela tem uma experiência grande na área de organizacional, na área da atuação da psicologia, e aí nós vamos conversar com ela sobre esses impactos, sobre a realidade das empresas, sobre as perspectivas de trabalho que estão. O que é que mudou? Como é que estão as empresas? Como é que as empresas estão enfrentando essa realidade? E como é estar como psicóloga ou psicólogo dentro de uma organização nesse tempo de pandemia? Cumprimentando a todas as pessoas aí, Thaís Neide Lima, Evânia, Darlan, Paula, boa noite, Paula. Então é com prazer que eu estou recebendo aqui vocês. Marilac, boa noite, Marilac, que bom que você está aqui conosco. Nanda, Darlindo. Algumas pessoas botam o nome com abreviatura, eu fico com medo de ler errado. Ou então junta vários nomes aí. Desculpem se eu ler algum nome errado. Acho que Silvia está aqui. Vou chamá-la agora para entrar conosco. Estou tentando aqui convidar a Silvia, tá, gente? Cadê ela? Pronto, enviei o convite aqui para Silvia Meirelles, que está aqui conosco. Como eu falei no início, está chegando mais gente aí. Oi, Boa Silvia, boa noite, noite. Alda. Tudo bem? Tudo bom? Tem alguém aqui já dando boa noite aqui para a professora. É com muito prazer, o CRP está recebendo hoje Silvia Meirelles, que é psicóloga com uma vasta experiência na área de psicologia organizacional, de psicologia do trabalho, e que vai trazer um pouco do saber, né, da experiência prática dela para conversar conosco, para mais uma vez, né, queria muito agradecer sua disponibilidade para estar aqui, convidar as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo para fazer suas perguntas, participar por meio dos comentários. Hoje a minha internet não está muito simpática a conversa, não. Então, qualquer coisa que eu travar, eu já começo pedindo desculpas. Mas aí, assim, Silvia, eu queria que você se apresentasse, começasse se apresentando, falando um pouco da tua experiência, né?
A gente Isso. tem inaugurado a ideia, né, aqui no CRP, da questão da audiodescrição para as Sei, pessoas, com uma forma de acessibilidade para as pessoas que estão nos ouvindo, mas não podem nos ver. entendo. Eu sou alta, sou uma mulher de aproximadamente entre 50 e 55 anos, tenho 52, branca, estou de óculos, de cabelo tamanho médio, castanho, de blusa azul, estou sentada numa cadeira preta e atrás de mim tem um quadro e uma cortina cinza. E estou usando fone de ouvidos brancos e batom vermelho. Então, pode se Ótimo. autodescrever e se apresentar. Olá, boa noite para todo mundo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, no CRP e todo mundo que nos ouve, minhas colegas e colegas psicólogos e psicólogas. Eu sou Silvia, sou uma mulher branca, estou usando óculos, estou com os fones de ouvido, eles são pretos os fones. Na verdade, aqui atrás tem algumas informações, né? Eu tenho plantas atrás de mim, eu tenho quadros brancos e pretos. Que mais que eu posso falar? Estou usando aqui um batom rosinha. E é uma satisfação enorme estar com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu atuo há mais ou menos 27 anos dentro de empresas, sempre na atividade de assessoria em recursos humanos. Eu diria que eu sou uma psicóloga que trabalho dentro dos recursos humanos. E aí vocês podem me perguntar, Silvia, qual é a diferença? O psicólogo e a psicóloga que trabalha dentro de uma empresa, ela tem algumas ferramentas de intervenção, inclusive ferramentas para avaliação psicológica, identificação das competências comportamentais, do perfil comportamental, como também uma abordagem direcionada à melhoria do bem-estar do trabalhador, a esse cuidado com o bem-estar do trabalhador. Então, quando vocês me convidam para esse tema, para falar sobre esse tema, invariavelmente eu me vejo diante de um desafio muito significativo, porque quando a gente fala numa convulsão social, né, que a gente está vivendo, a gente pode até dizer que nós estamos talvez na maior crise, né, de saúde dos últimos tempos, e cuja crise vem se agravando, porque, na verdade, se a gente buscar um pouco pela memória, Alda, a gente vai perceber que nós já enfrentamos a influenza, o vírus Ebola, a H1N1, que foram o vírus da influenza, e outras pandemias não tão graves como o vírus Covid-19, e que a gente começa a perceber que o impacto social, econômico, é de tamanha proporção, e a proliferação de toda sorte de problema, não só local, a gente não vai considerar apenas o Brasil, essa situação, toda essa situação no Brasil, por quê? Hoje, se a gente observar, nós temos grandes investidores de grandes empresas aqui no país que sofreram em nível mundial o impacto dessa pandemia. E os investimentos e novos investimentos, eles foram encolhendo aqui dentro do país. Nós temos muitas empresas multinacionais que empregam um grande volume de mão de obra. Então, a gente não pode dizer que o Brasil está numa bolha dentro desse movimento e sofrendo, vamos dizer, não é o Brasil que unicamente sofre com essa pandemia, né? E, claro, a gente, como um país de muita vulnerabilidade social, o impacto ele foi muito presente, muito gritante. Inclusive, existem estudos, né, que já mostram que a Covid e o Covid-19, ele afetou prioritariamente
as comunidades assim, de vulnerabilidade social. Alguns grupos sociais que têm pouco acesso ao cuidado com a saúde da população, pessoas que vivem sobre uma insegurança alimentar, grupos étnicos que também estão, de certa forma, em alguma vulnerabilidade, algum tipo de vulnerabilidade, no que se refere também a locais que não têm políticas públicas direcionadas ao cuidado geral com a população. Então, hoje, também se discute em alguns meios científicos que a pandemia não é mais uma pandemia. A situação que a gente está enfrentando hoje, não só no Brasil, no mundo, dentro das instituições, ela é muito ligada a uma sindemia. Eles usam esse termo, né? Que a sindemia, se as políticas públicas iniciarem vamos dizer, abordarem sobre essa ótica de uma sindemia, e qual é a diferença de uma sindemia para a pandemia? Eu ia te perguntar para você trazer. Pronto. O conceito não é novo, ele veio da década de 90 por um antropólogo americano, Singer, ou Singer, enfim, como a gente queira. E ele trata esses conceitos, por exemplo, ele dá até um exemplo em relação, faz um comparativo. Se você tem uma gripe ou um resfriado, esse tipo de doença, de vírus, ele não desenvolve os sintomas na mesma pessoa quando você tem os dois vírus. Ou você desenvolve os sintomas da gripe, ou você desenvolve os sintomas do resfriado, mesmo estando com os dois vírus em você. Na sindemia, não. No Covid-19, eles começaram a observar, e eles perceberam que quando a pessoa ela está sobre essa síndrome, essa doença, acometida por essa doença, toda uma série de outras comorbidades começam a surgir nesse organismo, nessa pessoa. Então, de forma conclusiva, essa pandemia do coronavírus, ela veio para evidenciar ainda mais as diferenças, os abismos que existem entre países que têm políticas públicas direcionadas à grande maioria, né? Essa Covid-19, ela também vem para evidenciar de que populações menos informadas, elas estão, sim, mais vulneráveis a essa doença. Por quê? Se fez um estudo, existe uma universidade lá no Canadá, onde eles estão fazendo um estudo que as pessoas que são chamadas do grupo de risco, diabéticos, hipertensos, geralmente esse tipo de comorbidade ocorre em populações onde existe insegurança alimentar, onde existe a baixa renda, onde existe pouca informação. Isso significa dizer que aqui no Brasil, o número de óbitos que está existindo ainda no país Passamos de 160 mil ontem, né? Pois é. Que coisa, é um dado, eu poderia dizer até grotesco, né? A gente está, e como a gente vê a mídia alimentando isso de uma forma, assim, até se tornou meio, enfim. E aí começam a perceber que no país, nesses países que existem essa vulnerabilidade social, grupos étnicos que são desfavorecidos, como índios, como comunidades negras que estão também nesse processo, nessa condição, né, vulnerável, de menos acesso ao cuidado médico, à prevenção das doenças de qualquer forma, de qualquer ordem. Então, eles começaram a perceber, esse estudo, que
principalmente nesses países que têm políticas públicas desestruturadas, que a grande maioria da população, ela está vulnerável, porque ela também está vulnerável socialmente, economicamente, educacionalmente. Essa população ela não tem acesso à informação, ela também vai se afastando das medidas protetivas, o seu cuidado com a saúde, porque elas são facilmente manipuladas pela informação, por qualquer que seja a informação. E aí tem uma coisa importante, né, de destacar, que chama muita atenção, Silvia, que assim, até as medidas de proteção que são amplamente divulgadas na imprensa são medidas difíceis de serem tomadas dependendo da classe social. Quando se diz assim, por exemplo, evite aglomeração, quem precisa trabalhar de ônibus e houve redução de frota, né, não vai conseguir evitar a aglomeração. Quando você mora numa casa onde um cômodo é compartilhado por 5, 6, 8, 10 pessoas, numa comunidade onde às vezes não tem nem porta-janela, é porta com porta, né? Que condição tem se ficar em casa? Então, quando a gente pensa, né, o quanto que as desigualdades sociais elas vão repercutir diretamente nessa condição de autocuidado. Então, essas diferenças... eu tenho um colega que usa uma expressão bem nordestina, mas é assim, apura, né? O conceito de sindemia... Potencializa, né? Apura. Apura o que já está ruim. Né? Então, assim, se as ruim. pessoas já viviam fragilizadas, com relações precárias de trabalho, com tudo mais, elas vão ficar mais frágeis ainda, mais vulneráveis ainda. Né? Então, a gente poder entender que há uma sinergia que vai criar-se um novo transtorno, um novo sofrimento, né? Além da questão da pandemia. Você pode nem se contaminar com a Covid, mas você desenvolve problemas gerados pela condição da pandemia. E isso já traz esse conceito do coletivo, né? Eu queria que você abordasse nessa relação com as empresas, como é que você vê a questão do conceito de prevenção, né? Isso. Como é que a gente, como psicólogo, dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, a gente pode trabalhar prevenção do Brasil, né, num país como o Brasil? Sim. A gente consegue... Vamos ampliar o nosso olhar para a questão das empresas. Toda e qualquer instituição, né, onde transitam pessoas. Eu tenho percebido, por exemplo, nos restaurantes. Os restaurantes, eles são empresas. E você vê que para restaurantes, beleza, eles têm a coletividade sadia, eles servem alimentação em grande volume e se tem um cuidado muito grande com as boas práticas de manipulação de alimentos. Ok. No entanto, a gente começa a perceber que esse modelo de cuidado com higiene, com segurança alimentar, com a convivência entre as pessoas, num ambiente público, coletivo, por que isso acontece agora? Por que esse cuidado, assim, por exemplo, com a higienização das mãos, com a questão do próprio ambiente sanitário, dos restaurantes coletivos dentro das empresas, com os birôs onde as pessoas trabalham, a proximidade das ilhas onde as pessoas trabalham. Eu não estou falando só no ambiente de fábrica. Eu não estou falando só... Eu estou falando, por exemplo, qual é o cuidado que as empresas têm da higienização Eu sei que algumas empresas adotam, por exemplo, o uso individual de caneca, de copos. Mas qual é o cuidado que se tem
na manipulação desses utensílios, né? Como é que as empresas estão conseguindo... claro, algumas empresas têm condições de colocar seus funcionários no esquema home office. Ok, perfeito. No entanto, eu percebo também que uma nova realidade foi imposta para esses trabalhadores. Claro, isso não foi a empresa que impôs. A própria condição da pandemia, né? A própria condição da pandemia obrigou os profissionais, as profissionais a estarem em casa, trabalhando onde, às vezes, a condição do mobiliário não é adequada para o trabalho, então começa-se a desenvolver doenças musculares, ósseos, coluna, enfim. Essa trabalhadora mãe, ela vai para um ambiente onde os filhos, eles não estão indo para a escola. As crianças estão em casa. E quando principalmente quem tem criança pequena, é uma novidade dentro de casa. É uma novidade a mãe e o pai estar dentro de casa. Então, como esses pais estão conseguindo trabalhar sem falar sobre a própria, vamos chamar, eu sei que é pesado, mas a própria ameaça da perda do emprego. Então, o trabalho do psicólogo nessa relação, a gente tem visto, Alda, que quando se consegue estabelecer um diálogo transparente, bastante objetivo e cuidadoso com a comunidade trabalhadora, com esses grupos de trabalho, a gente consegue uma maior adesão das pessoas, né, e um maior engajamento, no sentido de que a gente está aqui para dar suporte, que é uma situação que inspira cuidado, que todos nós precisamos juntos, nesse momento, nos engajarmos para o objetivo e para tentar, cada vez mais, trazer resultados para a empresa. Porque se não o for, essa empresa ela não vai conseguir se manter. Vou dar o exemplo de uma equipe de vendas. Como é que a gestão de pessoas ou o psicólogo, ele vai conduzir que uma equipe de vendas, principalmente se for vendas externas, essas pessoas estejam na rua, motivadas e vendendo? É desafiador. É desafiador. E a essa psicóloga e psicólogo é de fato um momento onde ela psicóloga ou ele psicólogo pode mostrar todo o seu potencial, todo o seu toda a sua experiência e suas ferramentas da psicologia para dar um suporte, um forte apoio às equipes. Orientar as lideranças de como lidar, por exemplo, do luto. Nós tivemos, você me falou que foram 152 mil, é isso? Então vamos pensar, quantos trabalhadores e quantas famílias de trabalhadores estão enlutados por perder os seus colegas de trabalho? Então, como as lideranças das empresas, elas serão preparadas também para lidar com isso? Com medo da contaminação. Certo. Eu vou pedir a Silvani ou a Tiago para escrever o tema, que eu estou tentando digitar aqui, não estou conseguindo, porque perguntaram aqui sobre qual seria o nosso tema. A gente hoje está conversando sobre o sofrimento humano e as condições de trabalho nesse tempo da Covid, esse tempo de pandemia. Nossa convidada é Silvia Meirelles, certo? E aí tem alguns comentários aqui importantes já, as pessoas parabenizando a tua fala. Robson está pedindo um contato aí com a Comissão de Direitos Humanos e eu já vi que Tiago nos respondeu pelo conselho para que ele entre em contato pelo direct aí para a gente ver. Veja, o tema hoje, como eu falei, a gente está falando de sofrimento e aí Silvia está trazendo a questão dessa sobrecarga que significa trabalhar em casa, quem tem filhos, então tem um impacto aí na questão de gênero também. Então há uma diferença. Sim.
quando é uma mulher que é uma mulher mãe, o quanto isso tem repercussão na saúde mental dessas pessoas, né? Dessas profissionais. Então, acho Trabalhadoras, exatamente. exatamente. E aí você trouxe uma coisa, quando a gente conversava mais cedo, a questão da imprevisibilidade, né? O caráter que eu chamo muito do fator surpresa em relação à pandemia, né? Que pegou todo mundo despreparado, todo mundo, né, sem saber o que era. E uma outra coisa importante para a gente discutir é que nós estamos, como psicólogos e psicólogos, envolvidos também nesse sofrimento, nessa situação geral, que também é uma diferença entre outras situações de desastre, de calamidade pública, onde a gente está indo como profissional de saúde. E agora a gente está implicado dentro do processo, com as consequências e compartilhando também essas questões de estar fazendo trabalho home office, trabalho remoto, outros precisando se deslocar de uma forma, né, de exposição também. Quem está na linha de frente tem um impacto diferente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre tudo isso que a gente está colocando. Começando pelo caráter da imprevisibilidade, né? Da surpresa. Sim. Considerando o caráter da imprevisibilidade, a gente percebe que as instituições, os governos dos países, eles também estão enfrentando essa pandemia sem toda a informação necessária, inclusive da comunidade científica. A gente sabe disso. Inclusive, eu também, buscando leitura sobre o tema, os autores que se arvoram a trazer essas informações, eles dizem que ainda há muito o que se compreender sobre essa doença, as consequências a médio e longo prazo, né? Mas que há, de fato, um aumento de tensão, inclusive de ordem geopolítica, né? Tensões políticas entre os países em relação a isso. E como é que a gente, por exemplo, vamos trazer os trabalhadores de frente nessa realidade, que é como você estava me trazendo, os funcionários de primeira linha, de como eles estão lidando com essa situação de imprevisibilidade, né? Quais os enfrentamentos da psicóloga e do psicólogo que estão atuando na frente de apoio e de suporte, né, à sociedade, pessoas que foram diagnosticadas e que estão sob isolamento também, né, tem essa situação de imprevisibilidade, só que de uma forma também muito dolorosa, pelo fato de que, por exemplo, essas pessoas enfrentam a possibilidade de sua finitude. Então, como essas pessoas que foram diagnosticadas, né, inclusive os estudos vão dizendo que o impacto psicológico, né, da pandemia, ela vem com muita força, primeiro para os grupos que estão de frente, seja a equipe médica, de enfermagem, as pessoas que estão atuando na linha de frente. Elas estão sendo levadas à total exaustão. Pessoas cuja também vulnerabilidade, né, não só emocional, por conta de tudo que ela enfrenta no seu cotidiano do trabalho, como também as pessoas que foram diagnosticadas e que estão em isolamento. As famílias dessas pessoas que foram diagnosticadas e que, naturalmente, por prevenção, elas são obrigadas a se afastar dos seus parentes, também estão num enfrentamento muito difícil. A gente também percebe que as pessoas que estão afetadas por essa pandemia e que não necessariamente foram diagnosticadas são, por exemplo, eu não tive, aparentemente, né, nenhum sintoma, né, da Covid. No entanto,
a imprevisibilidade ou até a possibilidade desse adoecimento, ele gera muita tensão, ele gera medo, ele gera uma incerteza, porque como profissional que atua em contato com muitas pessoas diariamente, né, eu tenho tentado toda a possibilidade de me cuidar. No entanto, a gente começa a perceber que é extremamente desafiador, para, inclusive, as pessoas a tomarem decisão sobre esta ou essa ou aquela decisão de ter certos cuidados. Porque muito se falou, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, muito se falou de que a doença, quem teve a doença estaria imunizado. Depois se percebeu que as pessoas, elas tiveram a recidiva da doença. Então, o que acontece, de certa forma, é que essa imprevisibilidade, inclusive de ordem econômica, de ordem social, as pessoas estão perdendo o convívio familiar. Vocês já pensaram, por exemplo, Alda, uma outra situação que é extremamente dolorosa e que, por exemplo, as famílias elas têm dificuldade de falar? Quem, em algum momento, pode ter sido o vetor do vírus para alguém que veio a óbito na família? Então, é uma outra condição a culpa, que surge... né? Até a fantasia disso, né? A fantasia, exatamente. Né? Então, veja as proporções psicossociais dessa pandemia. Vejam as proporções, inclusive eu vi recentemente que o governo federal teve a liberação de uma verba muito significativa de medicamentos ansiolíticos, psicofármacos, né, para também dar suporte, porque os transtornos emocionais, transtorno de ansiedade, síndrome de burnout, depressão, bipolaridade, síndrome do pânico, todas essas doenças, elas estão de forma muito presente dentro das empresas. Recentemente, a gente implantou em algumas empresas, e a gente está fazendo questão de trazer isso, uma escuta psicológica, onde no passado, eu tenho 27 anos de recursos humanos, e quando se falava de um psicólogo organizacional ter um momento de sua atuação para uma escuta psicológica, isso não era bem visto. Porque se dizia, na época, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, vamos dizer, que a escuta psicológica ela era trabalho iminentemente do psicólogo clínico. Então, eu consigo concluir que nunca, talvez nunca, e eu vou usar na minha fala, em momento nenhum aqui no Brasil, a psicologia e o trabalho da psicóloga e do psicólogo teve tantas oportunidades de cuidar de pessoas, de fazer intervenções para prevenção do adoecimento e prevenção, inclusive, do suicídio, que provavelmente, eu não tenho dados exatos sobre isso, mas as pessoas, diante de toda sorte de vulnerabilidade, inclusive econômica, ela começa a perceber que não há luz no fim do túnel. E esse desespero, eu diria, esse medo coletivo, seja ele resultado de um fantasma ou de uma realidade iminente àquela pessoa, ela poderá trazer consequências gravíssimas para a saúde mental. Então, assim, a gente começa a perceber, né, que muitas formas de adoecimento e de tentativa de enfrentamento também
da comunidade trabalhadora, do trabalhador nesse movimento, né? E outra coisa, esse medo, eu posso estar até sendo perversa, mas esse medo, ele é democrático. Ele vai desde o diretor da empresa até o proprietário que tem medo da falência. E a falência, ela é muito possível para alguns segmentos de negócios. E aí, algum perfil de negócio, de empresa. E aí, veja, o medo, ele é democrático, mas a capacidade de se salvar, ela não é democrática. A condição de defesa, ela é diferente. Então, é diferente, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Quanto aos cuidados de proteção, eles são completamente diferentes. Totalmente, né? Totalmente. Enquanto a gente vê pessoas de classe média ou de classe alta incomodadas com o tédio, a gente está vendo novamente pessoas morrendo de fome. Né? E essa diferença a gente não pode deixar de destacar aqui. Né? Quando, a curto prazo, eu posso até entender o que você fala. A curto prazo. Né? Só que isso, a médio e longo prazo, o rastro de destruição, ele vai aparecer. Eu vou dar um exemplo muito simples. O camarada, ele pode ser diretor de uma empresa, de uma multinacional, ganhar seus 30 mil, 35, 40 mil reais. O custo de vida dele, ele é altíssimo. Se ele não conseguir uma recolocação, ele vai, onde só sai e não entra, essa pessoa começa a ter uma outra condição de vida. Começa a perder o plano de saúde. Primeiro ele elimina tudo que é supérfluo. Daí ele começa a modificar também o modelo de consumo dele, inclusive da família. E de repente, e aí é o que eu tenho enfrentado, sabe, Alda, nas entrevistas, tem gente que ganhava 10 mil reais e que diz assim, eu aceito por 3 mil. Porque eu preciso é pagar as contas básicas, que a minha luz está sob ameaça de corte. Eu acho que entendeu que isso a curto prazo... Sim, você já começa a responder o que Robson Costa está falando aqui, né? Como é que você vê o crescente fenômeno da uberização do trabalho em tempos de pandemia e em tempos da Covid-19? Então, se você puder comentar um pouco dessa questão da uberização do trabalho, era interessante. Esse termo uberização, né, vem da plataforma Uber, né? Mas vamos trazer, eu prefiro dizer, a vulnerabilização do modelo de trabalho. Nós temos, assim, na verdade, ele é uma tendência mundial. Eu percebo que esse perfil de negócio, ele é uma tendência mundial. Para nós, isso se torna assustador, né, esse movimento, porque, de fato, a uberização, né, ou essa vulnerabilização também, principalmente dos serviços de plataforma digital, ele é fruto de um desemprego generalizado, não só o desemprego por conta da pandemia, mas um desemprego que a gente chama de estrutural. O desemprego estrutural, ele é fruto da incapacidade do trabalhador de se atualizar e de conseguir acompanhar as mudanças de tecnologia. Vou dar um exemplo muito simples. Aquelas pessoas que têm o ensino médio e que não conseguiram fazer um curso técnico, que não conseguiam se engajar nas ferramentas. Porque trabalhavam 8 horas, passavam 2, 3 horas no transporte coletivo. Isso. Né? Não tiveram, não é capacidade. Para a vítima desse sistema, né? Perfeito. Quando eu digo que ele não teve a capacidade, é que ele não foi capaz diante da situação que lhe foi imposta. Né? Nós temos segmentos, por exemplo, de negócios como hotelaria. Hotelaria, eu vou citar aqui hotelaria, porque eu trabalhei muito tempo com hotelaria
Se você trabalha num hotel que tem uma distância enorme da cidade, do centro de negócios, como você vai fazer os seus cursos, a não ser que sejam cursos de ensino à distância? Então, essa população, durante muito tempo, quando não existia as faculdades de ensino à distância, os cursos de ensino à distância, ela foi muito prejudicada na sua condição de se capacitar. Então, a uberização, ela vem, né? Não estou dizendo, até Robson colocou, e a culpa é do trabalhador, não estou dizendo que ele foi incapaz como figura única nesse processo. Ele não foi facilitado a esse modelo pós-moderno. Aliás, não é modelo pós-moderno. Essas diferenças sociais, econômicas, elas sempre vão existir. Elas sempre existiram diferenças sociais. Eu não sei se foi alargada. Isso não quer tenho... dizer que são justas, né? Não são, não são. O que a gente não pode dizer é que o modelo... O Uber, eu vejo... A gente como profissional de saúde e como profissional da psicologia, de cuidar, né, na nossa responsabilidade social, a gente precisa estar também ajudando nesse processo de conscientização e de transformação. Né? O quanto mais a gente trabalha na redução dessa desigualdade, né, mais a gente está fazendo o nosso papel como profissional né, de saúde mental ou como profissional da psicologia, entendendo a psicologia como uma defensora intransigente dos direitos humanos. Né? Não tem como fazer psicologia sem defender direitos humanos. Né? Então, a gente precisa estar nessa discussão permanente, dessa revisão desses conceitos, desse olhar né, para essa condição que você está trazendo de grandes desigualdades. Né? De grandes desigualdades. Eu vou dar um exemplo também que eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Muito se fala e muito se critica sobre as novas ferramentas de trabalho, a robótica, a robotização, vamos dizer, as novas tecnologias de produção, onde a máquina, o robozinho, substitui o homem. A gente pode pensar também que algumas atividades, para quem nunca cabeceou um saco de cimento, né? Um homem, um ser humano, cabecear um saco de cimento, ele é desumano. Aí alguém pode chegar e dizer, mas ali, quando você coloca uma esteira, uma esteira elétrica para levar o saco de cimento, você desemprega centenas de trabalhadores de carrego e descarrego. A gente tem que perceber também que nesse universo da nova tecnologia e de novos modos de trabalho, também se pensou em algum momento que existem condições sub. Então, para mim está travado, eu não estou mais lhe ouvindo. Minha gente, respondam aí, se sou eu que estou travada ou se é Silvia. Oi. Vocês continuam me ouvindo? Dê aí um ok, alguma coisa para eu saber se estão conseguindo me ouvir. Travou para as duas. Silvia caiu, eu vi que Silvia caiu. Agora, eu estou... Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Eu queria aproveitar para trazer uma fala lá do comecinho aqui, né, que Robson contribui dizendo que a Organização Mundial da Saúde estima que entre 1/3 e metade da população que vivencia essa pandemia pode desenvolver sofrimento psicológico, né? E aí, assim, é importante a gente diferenciar sofrimento de adoecimento. Então, o
a solução está na gente diminuir essas desigualdades, está na gente olhar a singularidade de cada pessoa, de cada sujeito, de cada contexto, de cada realidade, para que a gente possa amenizar a dor e o sofrimento da população e cuidar de quem, apesar de todo esse cuidado, possa desenvolver algum tipo de adoecimento psíquico. São coisas diferentes. Sofrer, todos nós estamos sofrendo de alguma forma. Agora, o adoecimento precisa de cuidados e não são cuidados medicamentosos, né? Existem várias outras formas de cuidado que a gente precisa estar lançando mão. Inclusive, quando a gente respeita as outras pessoas, respeita as diferenças, a diversidade, as desigualdades, a gente está ajudando essas pessoas a ter mais saúde mental, né? Então, eu queria aqui ver uma coisa que eu tô... Tem uma frase aqui que eu queria trazer de Luciano, cumprimentando aqui Claudine, que está aqui. Luciano traz, né? E aí a gente está organizando sim, Luciano, para se posicionar de que não existe estupro culposo, né? Que a gente precisa defender essa questão da violência contra a mulher, é uma luta nossa. A gente vai se posicionar, sim, em relação a essa situação. Esse termo é um absurdo. A gente não está falando de... Quando a gente fala de estupro, a gente está falando de violência. Estupro não é prática sexual. Estupro é violência. E isso a gente precisa estar sempre demarcando. E o CRP vai se posicionar assim. A gente vem discutindo isso no comitê de crise, né, como a gente vai construir alguma nota. O Conselho Federal também está se posicionando desse absurdo desse termo que a gente abomina, certo? É nosso papel, sim, quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está abominando, né, defendendo de forma intransigente o respeito a cada pessoa. Cadê Silvia? Está voltando? Cadê ela? Eu acho que ela não conseguiu voltar, Silvani. Vê se tu consegue entrar em contato com ela para ver se ela volta. Se não, eu chamo outra pessoa que está aí, viu? Vou fazer um sorteio aqui para entrar, para a gente conversar um pouco mais. Aí eu vou aproveitar, Rafael Barreto está perguntando como o Conselho percebe a atuação virtual do psicólogo, da psicóloga. Né? Já existia a resolução do Conselho Federal de Psicologia que colocou em prática a questão do atendimento online. Então, a gente, agora no começo da pandemia, foi feita uma revisão dessa resolução. A resolução está no nosso site, a resolução 04 de 2020, que trata a questão do modelo de como pode ser feito esse atendimento online. Então, o Conselho já defendia a possibilidade do atendimento online e agora, pós-pandemia, ou durante a pandemia, mais uma vez, legitima essa modalidade de cuidado, essa modalidade de atenção, fazer a diferença do que é o plantão psicológico, do que é um acolhimento psicossocial e do que é a psicoterapia. É possível psicoterapia, atendimento psicoterápico online, sim, com todos os critérios éticos do nosso código de ética, respeitando todo o processo de cuidado que é feito presencialmente, de uma forma online. Então, o tempo da sessão, todo o procedimento que o profissional fazia online é possível ser feito virtualmente. Procure no nosso site, no site do CRP-PE e no site do Conselho Federal também, tem as resoluções que dão toda a orientação, certo? Robson comenta também aqui o quanto é ameaçadora a falência para algumas pessoas, né? Mas, assim,
Acho que a gente até já conversou sobre isso, que vai precisar de uma mudança de todos os níveis, né? A gente precisa desenvolver a capacidade criativa de, de cuidado e de se autocuidar também. O próprio profissional que está nesse momento dentro de uma empresa precisa pensar como ele tem se cuidado, né? Tem uma música de Djavan que eu gosto muito de citar, essa música, que é Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Acho que tem uma expectativa muito grande do psicólogo, da psicóloga, do que sempre vai ter o que dar, sempre vai ter que ter uma resposta, vai sempre ter condição e capacidade de cuidar das outras pessoas. E aí eu reforço a importância de se autocuidar para poder você ter condição de cuidar do outro, independente de onde você esteja. Se é numa empresa, se é na comunidade, onde quer que seja, onde quer que você esteja, é fundamental que você também se cuide. Silvia voltou aqui, deixa eu enviar a solicitação para ela. Voltou, bem-vinda. Você não tinha visto, eu estava aqui lhe ouvindo há um tempão. Oi, eu agoniada. Coisas da tecnologia. Pois é, você tem que ir se adaptando. Coisas Veja, a gente da já está tecnologia. quase nos momentos finais aqui. Uhum. Olha, eu estou aqui agora que eu vi, estou aqui um tempinho, porque eu estava retomando comentários bem antigos, aí me empolguei com a história aí do comentário de Luciano sobre o estupro culposo, né? Um absurdo que aconteceu e a gente precisa estar se posicionando sim. Veja só, a gente não pode terminar sem falar do que é que você vê no fim do túnel, né? A gente está num momento realmente de grande sofrimento, de grandes dificuldades, as empresas de vários lugares fechando, vários profissionais sendo demitidos, desempregados, sem muitas perspectivas. A gente falou en passant da síndrome de burnout, né, da sobrecarga também em relação ao trabalho, transtornos de ansiedade, distúrbios de sono, uma série de problemas que a gente não tocou, mas a questão do assédio moral, né, que algumas instituições, os patrões ou os chefes imediatos, talvez impactados com o que eles estavam passando também, fazem abuso de poder, e isso precisa ser discutido, isso é papel da psicologia denunciar, discutir, trazer isso à tona, não é? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa conversar. E aí, como criar, como ousar nesse momento tão complicado que a gente está vivenciando. E retomar o que você trouxe da psicologia essencial, né? Alda, eu percebo que, assim como outras mazelas sociais que foram evidenciadas por conta da pandemia, dentro do universo do trabalho, a pandemia também evidenciou algumas mazelas institucionais da empresa. Então, quando se tem um ambiente que é um ambiente doente, né, de adoecimento para o trabalhador, esse movimento, essa dinâmica de adoecimento, ela será potencializada por um ambiente que já promove esse tipo de adoecimento. Já é danoso, então, né? Já é tóxico. Já é danoso, perfeito. Já é um ambiente tóxico. Então, a gente não pode, e era isso que eu estava trazendo na última fala, antes que houve a perda da conexão, a gente não pode demonizar as empresas. Porque as empresas, se a gente pensar direitinho, são as empresas que produzem as riquezas. Se a gente observar capitalismo selvagem, as diferenças sociais que existem, de acordo com alguns autores, em decorrência do capitalismo, né? Eu também, por outro lado, eu queria trazer uma reflexão aqui das pessoas
de que as empresas, o agronegócio, né, a indústria de transformação, as empresas prestadoras de serviço, as empresas que produzem energia, as empresas que comercializam o varejo, essas pessoas fazem a vida acontecer. O ambiente de trabalho é um ambiente Pode também... fazer isso sem explorar, né? Pode fazer Sim, isso claro, sem explorar claro. e sem Agora, tratar. Então, quando a gente fala também, Alda, do sistema, é como se ela fosse uma entidade, o sistema, e não fosse real. Então, você também, você não é a sua pessoa, mas o profissional de psicologia, hoje, ele está inserido dentro de uma realidade onde o modelo de trabalho dele, as ferramentas de trabalho vindas da psicologia, que são sustentadas pela psicologia, elas ficam em segundo lugar. Então, eu vejo, dentro da minha experiência da psicologia, que alguns colegas, eles vão se afastando dessa prática protetiva dos direitos humanos, eles vão se afastando e são reprodutores desse sistema. Os líderes, eu gosto de dar nome aos bois, porque quando a gente fala do sistema, parece que o sistema está bem distante do lado de fora. Nós somos o sistema a partir do momento em que a gente se omite diante de qualquer irregularidade dentro da empresa. Quando a gente se omite das injustiças, nós nos omitimos, psicólogos ou não psicólogos, diante de situações de vulnerabilidade dentro da empresa, de uma situação de assédio moral, de assédio sexual, que a gente fecha os olhos com medo também de ameaçar o nosso espaço. Então, eu gosto de dar nome aos bois quando esse psicólogo e esse profissional, esse administrador, esse gestor que fala de um sistema e que silencia diante de qualquer ameaça para que também ele perca o status quo dele dentro do ambiente organizacional. Está a serviço de quem, né? Ele está a serviço de quem? Eu queria só cumprimentar Nina Pascoal, que está aqui, e Vanessa Souto-Maior. Gente, muito obrigada aí pela audiência de vocês, por vocês estarem aqui conosco. Um prazer. Adriana Miranda, nossa conselheira. Vanessa é um amor antigo. Vanessa é um amor antigo. Ela sabe disso. Tá aí Vanessa, Semaías, Altair também tá aí, Verônica. Jacione, Amara. Gente de alto nível. Então, são essas as situações que eu acho que a gente, enquanto conselho, enquanto profissional de psicologia, né, um outro chamamento que eu faço à categoria é: participem do conselho. O conselho, ele sempre foi uma instituição aberta a discussões, inclusive discussões em pessoas que pensam diferente. A partir do momento em que não há esse espaço, inclusive de entendimento para modos diferentes de pensar, e que há uma intolerância quando se pensa diferente, esse espaço democrático de diálogo, ele fica também ameaçado. Ele é excludente, né? Ele é excludente. Então, eu vejo minhas colegas e meus colegas psicólogos criticando o conselho. Ah, porque o conselho... Isso é verdade, isso precisa ser colocado. Mas essas pessoas não participam do conselho. Essas pessoas, elas não votam, elas não participam, elas não contribuem. Porque a visão que esses profissionais têm também é de que, como se o conselho ele fosse uma entidade e ele não fosse uma instituição viva. E eu estive aí no conselho durante muito tempo e eu sei como é a luta do conselho, eu sei o nível de desafio que o conselho, o tempo todo, diuturnamente, eu diria, diuturnamente está se colocando com o máximo de coerência para uma sociedade que hoje é extremamente complexa. Precisa então, voltar, assim, viu? A comissão de organizacional, organizacional de trabalho precisa, né, ser aquecida com mais participação. E aí, aproveito esse convite, Silvia, a gente está concluindo já está nos minutinhos
finais. A gente tem live todas as terças-feiras. Tragam seus temas, venham conversar conosco. Nós estamos organizando também o Psicologia em Ciclos, que aí na quinta-feira agora, na próxima quinta, a gente vai conversar sobre a psicologia e o cuidado infanto-juvenil. É muito importante que a gente esteja próximo, a gente transforme o conselho, a gente esteja junto, a gente esteja pensando junto, esteja modificando, né, mudando de ideias, refletindo. Isso que faz esse diálogo com a categoria, que faz a possibilidade do conselho nos atender, né, como profissional, nos atender como categoria. E aí, assim, é fundamental, sim, que vocês participem. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente. A gente já está quase finalizando, Silvia, e aí fique à vontade para os minutinhos finais os aí. finais. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a confiança também, né, a partir do convite. Gostaria também de reforçar, nós psicólogas e psicólogos precisamos estar atentos às possibilidades, a essas oportunidades que esse momento extremamente desafiador está trazendo para a gente. E tem oportunidades para nós, enquanto profissionais, né, de buscar oportunidades de intervenção da psicologia, seja no ambiente organizacional, seja no ambiente hospitalar, no ambiente clínico, com todas as áreas de atuação do psicólogo. Eu acredito, e eu vou repetir, eu quero acreditar que nunca houve, apesar da condição que a gente está vivendo, nunca houve tamanha valorização da ciência psicológica, o cuidado com a prevenção, com o adoecimento, o cuidado com a pessoa, como a gente está enfrentando agora. Muita saúde para todo mundo. É entender, não é, que a psicologia é essencial, que a gente precisa estar o tempo todo se organizando como categoria para defender a nossa prática, defender que os hospitais, as empresas, os locais onde a gente está indo trabalhar, que seja obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual, o autocuidado, a importância de você, psicólogo ou psicóloga, também buscar se cuidar, né? Fazer um acompanhamento psicológico, fazer supervisão, ter formas de se proteger, porque, como Silvia falava, não é? O sofrimento ele é democrático, ele nos atinge também. Nós não somos super-heroínas, nós não somos Mulher Maravilha, nem super-homens. Precisamos nos cuidar para ajudar outras pessoas a enfrentar esse momento. Então, eu queria muito agradecer, em nome do CRP, em nome da categoria, né, que eu estou nesse lugar, dizer que foi um prazer ouvi-la, né? Espero que a gente possa repetir outros momentos, né? Futuramente, presencialmente. A ideia é que o Conselho lembrando sempre que o Conselho é uma casa de porta aberta para vocês, para todos nós, para a gente conversar, para a gente, né, fazer, refletir, estudar, né, ajudar na formação, compreender o nosso papel de uma psicologia antirracista, de uma psicologia inclusiva que defenda direitos humanos, uma psicologia antimanicomial, anti-proibicionista. A gente precisa defender uma psicologia realmente que defenda direitos humanos. E isso eu gostaria muito de dizer que precisa estar em todos os lugares. Né? Não pode ser só a psicologia social ou ser a psicologia que trabalha com saúde mental, que vê o indivíduo integralmente. Né? Quando você está dentro de uma empresa, você precisa ver que cada profissional daquele é um humano que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que tem dor, que tem sofrimento, e que a gente precisa estar nesse lugar de mostrar para a instituição, de mostrar para a empresa que ela é sustentada na base por pessoas, né? Pessoas que precisam de cuidado. Perfeito. E nos colocar nesse lugar, né? Nós também precisamos desse cuidado. A live é uma alternativa também de cuidado que a gente pensa, né? Está instruindo a categoria, está pensando junto, está discutindo, é uma forma
da gente crescer, da gente evoluir como pessoa e como profissional. Então, muito obrigada a vocês que nos ouviram, obrigada demais a Silvia, prazer em conhecê-la, e eu espero nos ver agora no ciclo, no Psicologia em Ciclos, que é quinta-feira. Faça a Ótimo. inscrição por meio do site lá no Simpla. Então, prazer. Uhum, perfeito. Eu vou encerrar antes dele fechar, porque já está com o tempo estourado, para poder a gente salvar o vídeo, tá certo? Rosiane Oliveira está dizendo que levou ela a pensar, né, sobre alguns colegas, sobre algumas práticas, né, de não se perceber a psicologia como agente social e transformador em qualquer lugar onde ela esteja. Que bom que você está trazendo isso para contribuir conosco. Então, boa Perfeito. noite, prazer e até breve. Muito Muito obrigada. obrigada. Um grande abraço.